A música está em todos os cantos do mundo, em línguas e ritmos diferentes. Na TV, rádio, filmes, séries, festas, no carro, no fone de ouvido, no restaurante, consultório, elevador e hoje mais do que nunca é consumida no ambiente digital, em plataformas de música como Spotify, Apple Music, Deezer e tantas outras. A música tem o poder de conectar milhares de pessoas em segundos através de redes sociais como TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Mas cada música que ouvimos tem por trás a criação de um ou mais compositores. E o que diferencia a sua música, que toca para os seus amigos, conhecidos e familiares, da música que toca para milhões de pessoas todos os dias e movimenta um mercado milionário onde milhares de compositores fazem fortuna? Será que essas músicas que rendem milhões e que estão tocando hoje foram resultado de um dia inspirado para os compositores ou de um processo criativo que não depende de inspiração? Um método onde o compositor sabe onde quer chegar com a sua música e o que vai utilizar nela para que realmente isso aconteça? Essa resposta eu vou te apresentar aqui na minissérie Inspiração Abaixo de Zero. Vem comigo. Salve, gente! Eu sou Cauê Beltrame e nessa minissérie de 4 episódios eu vou te mostrar como compor sem depender da inspiração. E vou te mostrar também a visão e a técnica de 4 grandes compositores da atualidade para você aplicar imediatamente na tua música. A gente vai ver como criar uma música que conecta com milhares de pessoas e pode transformar a tua arte em uma profissão extremamente rentável. Então fica comigo ao longo dos episódios, porque eu vou te mostrar como isso é possível e como a gente vai fazer para aplicar esses simples métodos que grandes compositores já utilizam na tua música. Então deixa eu te contar um pouquinho sobre tudo que você vai ver aqui nessa minissérie. No primeiro episódio, vou te contar um pouquinho da minha história e também da trajetória de um dos maiores compositores brasileiros e como esse cara pensa fora da caixa. No segundo episódio, vou te apresentar um cara que é um cantor e compositor famoso no mundo inteiro e como esse cara faz para ter muita criatividade na hora de compor. No terceiro episódio, vou te apresentar o songwriting e 4 regras utilizadas pelo cara. Quem é esse cara? Você vai descobrir no terceiro episódio. Ele simplesmente é responsável por 30 anos de hits nas paradas mundiais. O cara é fenômeno. No quarto episódio, eu vou falar sobre o direcionamento da tua música para um público, utilizando o exemplo de uma grande compositora e cantora brasileira. Vai ter também a entrega de todo o material que você aprendeu aqui na minissérie, em PDF, com passo a passo das técnicas e tudo aquilo que você vai ter para aplicar nas suas composições. Vou te apresentar o meu treinamento, o Mapa do Hit também, caso você queira avançar, dar um passo a mais na composição. Mas fica tranquilo, que tudo que você vai aprender nessa minissérie gratuita, Inspiração Abaixo de Zero, você vai sair aplicando na tua música. Antes da gente começar, eu tenho um segredinho para te contar. Você sabia que mais de 95% das músicas que estão no topo das paradas de Spotify, rádio, YouTube, tudo isso são compostas em parceria? São compostas por mais de uma pessoa ou grupos de composição? Gente, isso é a realidade do mundo de hoje. Eu quero saber, você já tem parceiros de composição? Já atua em grupos de compositores? Se você não tem, esse é um momento ideal para você começar a fazer isso. Então olha só, a gente está no começo dessa jornada. Sabe o que você vai fazer? Você vai compartilhar essa minissérie que vai falar desse nosso novo mundo da composição com teus futuros parceiros de composição. Ou se você já tem, com os teus parceiros, teus grupos de compositores. Vai lá, compartilha, porque aqui a gente vai ter muita atividade em conjunto dentro dessa comunidade Inspiração Abaixo de Zero. E aí, vamos participar? Vamos junto? Vamos crescer nessa nossa nova jornada? Eu quero te ajudar a destravar de vez. Você vai aprender a compor de diversas maneiras, assim como a história do Mac, meu aluno, que se sentia preso num mesmo jeito de fazer a música sempre, parecia tudo muito igual, como ele já me contou isso aqui, e agora ele consegue compor qualquer estilo e qualquer tema, tá livre para compor o que ele quer. Ou então, como o caso da minha aluna a Fer, que era apenas letrista, e agora ela se arrisca a compor as suas próprias melodias aplicando as técnicas que eu ensinei para ela. Isso muda o jogo.
São esses casos, é isso aí que me motiva a compartilhar cada vez mais os métodos novos que tem pra gente compor, pra gente crescer dentro da composição e criar uma grande comunidade de novos compositores cheios de criatividade e habilidade para criar histórias que conectam com pessoas ao redor do mundo inteiro. Eu tenho um alerta para te fazer. O que eu vou apresentar aqui na minissérie não é apenas a minha experiência como compositor e produtor musical, que atua há mais de 25 anos nesse mercado profissional. Eu vou também te trazer a minha experiência como educador e pesquisador de tudo que é relacionado ao songwriting e às técnicas de composição mais modernas do mundo. Minha intenção é trazer sempre para os meus alunos tudo que há mais de novo para eles saírem aplicando na sua música. Então, sabe o que é isso? É uma mistura perfeita entre prática e técnicas de composição para você bombar na sua música. Eu quero te trazer um conceito que eu tenho certeza que você não vai esquecer mais. Eu quero que você pense na letra C. Essa letra C, ela vai te acompanhar, compositor. C de compositor. Ela vai estar ao longo da tua caminhada. Quer saber por quê? Eu vou te explicar. Eu aplico um conceito que gira em torno de 6 Cs. O que será isso? 6 Cs. Primeiro, um que leva, que dá o start. Por último, um que puxa tudo para acontecer. E no meio eu tenho 4 Cs que são a nossa base, a nossa estrutura mãe do compositor. Quer saber quais são? Vamos lá. Primeiro C, consciência. É você se conhecer como compositor, saber das suas habilidades e das suas deficiências e também conhecer do mercado, como que ele funciona. O segundo C, conhecimento. São realmente técnicas de composição, formas diferentes de você ter resultados dentro da música. É estudar melodia, é estudar letra, é estudar todas essas coisas que são as ferramentas que vão fazer a tua música ficar melhor. Collab, colaboração, contato, networking é o terceiro C. Muito importante, a gente nunca vai chegar num resultado, num grandioso resultado, sozinho. A gente tem que aprender desde cedo que fazer as parcerias e ter contatos com outras pessoas é muito importante. E talvez aí, não sei se mais importante ou não, é o da caneta. Mas como assim caneta? É caneta na prática. É você compor todos os dias de preferência, quantas músicas você puder, ou o máximo de músicas que você puder no seu tempo disponível. Caneta é a prática fundamental para você ter resultado na composição. Quantidade faz diferença, sim. Então, se você ainda não anotou, essa é a hora de anotar. Pega papel e caneta e anota os 6 Cs do compositor. Mas eu te falei dos 4 Cs de estrutura. Só que antes desses 4 Cs vem o primeiro C, e talvez o mais fundamental de todos, que é a crença. É você acreditar na sua música, acreditar no seu sonho, acreditar que você tem toda a capacidade para ser um compositor e criar histórias que vão conectar pessoas ao longo do mundo inteiro e, quem sabe, por muitos e muitos anos. E aí, você acredita? Porque se você acredita, o céu não é o limite. E o sexto e último C, esse eu só vou te contar ao longo dos episódios. Você vai ter que ficar comigo para descobrir qual é o C que faz a mágica acontecer. E aí, quer descobrir quem é? Fica comigo. Eu sei que para muitos de vocês, ter suas músicas gravadas e viver de composição ainda pode parecer um sonho muito distante. Ainda mais se você está começando agora. Mas acontece que todos os dias novos compositores ingressam no mercado profissional da composição. E amanhã pode ser você. Vamos se preparar para isso? Eu sei que você deve estar se perguntando, tá bom, mas eu não tenho músicas gravadas e nem sei como que se faz para viver de composição. Como é que eu vou fazer isso acontecer? Que maneira é essa, Cauê? É isso que eu vou te explicar agora, mas primeiro eu quero te contar um pouquinho da minha história. Vamos lá? Minha história como compositor profissional começou em 2008, numa fase bem complicada assim da minha vida, onde eu estava recomeçando tudo. Tinha recém saído de um divórcio, e então eu estava sem emprego, porque eu era sócio da minha ex-mulher, né? Ela era uma cantora, e a gente fazia muitos shows, muitos eventos, então a gente administrava bandas junto e tal. Então eu abandonei toda uma agenda de shows que tinha, e para eu poder recomeçar do zero, porque não fazia sentido para mim a gente seguir trabalhando juntos, né? A gente tinha recém se separado, então era melhor cada um seguir o seu caminho. E eu não tinha mais o plano A, porque eu tinha abandonado a faculdade de comércio exterior
muitos anos antes, então eu precisava achar alguma coisa para me reencontrar na minha caminhada. E eu confesso que não é fácil assim a gente começar do zero, tudo de novo, assim, aos 31 anos. Então, deu muita dúvida na minha vida. Eu ficava pensando, será que eu fiz tudo errado? Será que eu vou me encontrar nessa vida? É uma dúvida que a gente todo dia ficava batendo, assim, né? Mas eu lembro que foi ela mesma que me indicou uma produtora de jingles de Porto Alegre. Disse, ó, estão procurando músicos para compor os jingles, né? O que são esses jingles? Para quem não sabe, são aquelas musiquinhas, né, das empresas para vender os produtos ou para falar de campanha política, enfim. Isso aí é que é o tal do jingle, música de publicidade. E eu pensei, bom, eu sei compor. Eu já tinha música gravada com alguns amigos, sempre eu era o cara que fazia as músicas das bandas autorais que eu trabalhava. Então pensei, nossa, tranquilo, acho que isso eu sei fazer. Eu vou compor lá, né, para essa empresa de publicidade aí, vou ver o que vai acontecer. Acho que vai rolar. Só que não foi bem assim. Realmente eu tomei um laço muito grande e cheguei a duvidar se eu ia conseguir fazer isso acontecer. E eu apanhei e apanhei muito. Se eu achava que eu sabia alguma coisa, no primeiro dia eu vi que eu não sabia era nada de compor sob demanda. Compor sob demanda é você ter uma hora marcada para entregar uma composição. Era pressão, era hard, tipo, Cauê, tal hora tem que estar pronto. Então, é uma coisa totalmente diferente do que a gente imagina que é compor, esperar aquela inspiração para compor. Era pressão o tempo todo. Na primeira semana eu pensei em desistir umas 20 vezes. Só que eu não tinha para onde correr, eu precisava fazer alguma coisa dar certo e música é o que eu sabia fazer, o que eu tinha estudado ao longo dos últimos, sei lá, 15 anos estava estudando música, então eu precisava fazer isso acontecer, isso dar certo. Só que para facilitar um pouco as coisas, eu morava mais no interior, né? Então isso já era um pouquinho mais complicado, porque eu tinha que acordar, sei lá, um pouquinho antes das 6. Eu pegava da cidade lá do interior, do bairro, né, da cidade, pegava um ônibus, ia até o trem no centro, pegava um trem até a capital, até Porto Alegre, chegava na capital, pegava mais um ônibus até chegar no bairro lá da produtora, então era mais ou menos umas 2 horas, tinha dias que 2 horas e meia de transporte público, e eu estava sem carro, né, tinha ficado sem carro depois do divórcio, enfim, tinha que tocar a vida, tava difícil, era hard. Eu trabalhava o dia inteiro, tomando um laço lá, tendo que reaprender ao que era compor sob demanda, né? Entender como compor para um mercado, compor rápido, compor eficiente. Tomava pau todos os dias, até as 19h30, 8 horas da noite quando eu terminava, né, para poder ir embora para casa, e aí tinha que voltar para encarar aquela jornada clássica de volta de trabalho, mais um ônibus, trem, outro ônibus, às vezes chegar em casa 11 horas da noite, às vezes até mais tarde, super hard, morrendo de fome, porque eu ainda eu lembro que eu levava comida todos os dias, né, para comer na produtora, porque eu não tinha grana. Morava na frente do shopping Iguatemi, um baita shopping, show de bola lá, mas eu todos os dias meu chefe perguntava: "E aí, vamos no shopping almoçar?" Eu digo: "Não, cara, tá de boa aqui, vou almoçar por aqui", porque eu não tinha grana para bancar essa alimentação. Tempos difíceis, mas eu sabia que eu estava no caminho certo o tempo todo, porque quando eu descobri que era aquilo ali que eu queria fazer, que compor era algo mágico e que eu realmente queria dominar essa arte, eu percebi que aquele lugar ali estava me dando algo que seria uma faculdade para mim, porque eu teria a chance de aprender na prática como compor sob pressão. Então eu entendi, vou fazer essa faculdade, vai ser hard, vai ser difícil, mas eu ainda vou ganhar para isso, né? Então eu estava trabalhando, ganhando, e eu pensei assim, estou ganhando para aprender algo que eu tenho certeza que vai ser importante para minha caminhada. E
eu tenho essa filosofia de pensar numa plantação. Eu lembro que eu voltava no ônibus, no trem, pensava assim, eu estou plantando, isso aqui é uma plantação que eu vou colher no futuro. E como eu previ, né, como naquela época, eu lembro que eu voltava pensando, prevendo isso, realmente aconteceu e as colheitas na minha vida como compositor começaram a rolar, começaram a acontecer. Eu fiquei na produtora por uns 2 anos e pouco, trabalhando lá, aprendendo a compor diariamente, na prática mesmo. E eu lembro assim que eu pesquisava na internet tudo que eu podia sobre composição, songwriting, que é essa técnica, como os gringos assim chamam a maneira de compor, né, a técnica de compor, a arte de fazer canções, fazer composições. Eu lembro que eu pesquisava, buscava informação e tinha muito pouca coisa na internet. Tá? Tinha muita coisa relacionada à parte erudita, que é você compor, né, utilizando técnicas de teoria musical para compor para a parte da música clássica, né, música erudita, música clássica. E não tinha nada que eu achasse realmente prático para a gente compor música popular, que é o que a gente ouve no rádio. A gente ouve no rádio música popular. Eu estava tentando entender como fazer, como criar algo que a gente pudesse aplicar dentro da música para compor música popular, que tivesse uma ancoragem de teoria musical, que tivesse algo que desse norte para os compositores. Porque até então a gente compõe muito na intuição. Quem é compositor e busca aquela inspiração sabe que a gente tem essa questão de, poxa, hoje eu estou inspirado e você quer compor. Mas a composição não é assim na prática. Na prática a gente descobre que o compositor que quer viver de composição ou trabalhar com composição tem que compor independente do estado emocional que ele está. Então, como é que a gente faz isso? Eu busquei tudo que eu podia de informações na internet para associar. Como que faz para o compositor ter técnicas e métodos para criar conhecendo teoria? Harmonia, melodia, ritmo, estruturação. Então, tudo que eu fui acumulando de informação ao longo desses anos, eu fui escrevendo. E aquilo foi se tornando algo parecido com um livro, algo que eu achava assim, nossa, eu preciso lançar isso aqui porque eu acho que isso vai ajudar muita gente. Essa era, na minha cabeça, o meu grande sonho na época. Só que a minha vida acabou tomando rumos diferentes e realmente muito legais e eu preciso contar isso para vocês. Como eu falei, eu saí da produtora. E eu fui chamado para ser violonista, guitarrista de um grande projeto que estava acontecendo no Rio Grande do Sul, aqui no meu estado, de uma dupla sertaneja, e eles vinham com um trabalho muito lindo, né? O que eu digo um trabalho lindo? Um trabalho que era estruturado, com empresários, com equipe, com planejamento de atuação, gravação de trabalhos de CDs, DVDs, então tinha um trabalho bem pensado por trás. Isso é muito bacana para o músico entrar em projetos legais, né? Então eu fui convidado por essa equipe para eu fazer parte do trabalho do Lucas e Felipe, e eu fiquei com eles 10 anos ao longo da minha vida, mas o Lucas e Felipe foi muito importante na minha carreira e eu acredito que eu também fui importante para o trabalho deles, porque eu comecei a compor direcionado. Eu tinha aprendido a compor, né, sobre demanda, que eu chamava na publicidade, que é compor com intenção para algum cliente. Eu aprendi a compor para o mercado sertanejo. Eu nunca tinha feito sertanejo e comecei, sempre fui muito romântico, né, mas gostava de escrever música romântica, então eu fui mergulhando no universo do sertanejo, da música romântica sertaneja. E eu tive, ao longo da carreira dos meninos, o prazer de compor para eles várias músicas que fizeram parte da história deles. Bom, para resumir essa história, em 2010, os meninos gravaram a primeira música minha, né, de sertanejo, no trabalho deles, que realmente deu um barulho legal de rádio, eu lembro que deu muitos shows para eles também, né, com essa música, que eles trabalharam bastante em rádio. Em 2011 eles gravaram uma música chamada Sinal de Amor, música minha também, e essa música tem um caso muito legal. É a música até hoje mais pedida pelos fãs da dupla, isso em 2011,
E hoje, 2021, ela ainda é a música mais pedida em qualquer enquete que a dupla faz na internet, perguntando qual é a música que representa para os fãs o trabalho, a música mais marcante, né? Isso, para mim, é muito legal. Ver que isso está presente na história de uma dupla, da música, e na história dos seus fãs. Isso, para mim, é um motivo de muito orgulho, né? Ter esse mérito que eu acredito que alcancei por saber compor, direcionado, né? Então, 2011, Sinal de Amor, essa música fez um super de um barulho. Só que em 2013, os meninos participaram de um festival chamado Festival Sertanejo do SBT, que era um festival nacional, promovido pela emissora, e era um festival de música diferente. Eles premiavam um intérprete e uma música. E o que aconteceu foi que a dupla Lucas e Felipe ganhou o Festival Sertanejo do SBT com a minha música chamada Veja Bem. E então, nesse ano, no final, na premiação final, os meninos ganharam um super contrato, um CD todo produzido e gravado, bancado pela emissora, e a música Veja Bem recebeu uma premiação de R$100 mil para o compositor, que no caso era eu. E como eu tinha feito a música só eu mesmo, né, eu acabei recebendo essa premiação sozinho, e isso pode ter certeza que mudou o caminho da minha vida como compositor. Mas, como eu disse para vocês, eu não era assim um nato compositor sertanejo, então eu sempre mantive meus trabalhos paralelos com música autoral, rock, reggae, que eu gosto muito, música alternativa. E eu tinha uma banda que chamava Eu Tu Eles, paralelo ao trabalho da dupla, e a gente fazia só música autoral, e a gente foi, por exemplo, em 2015, a gente participou de grandes festivais, que é o melhor, um grande festival, que é o Web Festivalda, e a gente participou, foi chamado, chegou a aparecer na Rede Globo, no Superstar. Esse foi um momento muito legal da minha trajetória como compositor de banda, né, compositor de som autoral. Então, valeu muito assim a experiência, aprendi demais. A gente teve várias vezes no Rio de Janeiro, estúdios da Globo, e isso dá uma visão diferente do que é fazer música, de como a gente consegue viver de música. Em 2016, eu criei o canal do compositor, que é um canal dedicado um canal do YouTube, né, dedicado totalmente à arte de compor, onde eu compartilho técnicas e mindset com compositores de todo o Brasil, tentando compartilhar, incentivar mesmo o máximo de informação, trazendo o máximo de informação, né, para os compositores, e incentivando essa galera que a gente deve buscar o nosso sonho de compor e de viver da nossa música. Mas aí, o que será que eu fiz de diferente para sair de um empregado de uma produtora musical, né, no caso da produtora de jingles publicitários, para um compositor premiado nacionalmente em 3 anos? Isso é algo que eu posso dizer com certeza para vocês que está totalmente ligado aos 6 Cs que eu falei para vocês. O primeiro deles, a crença, depois a minha base, que é o conhecimento, que é os collabs, essa participação, que é a caneta mesmo, que é praticar a composição, e a consciência total do mercado. Não falei ainda do último C, que isso vai ser uma surpresa para os próximos episódios, mas vocês vão saber que a mágica está no último C, que é quem puxa tudo isso. Tem a crença que empurra, e tem, por último, um C que puxa, que faz a coisa acontecer. Olha só, não importa se você está começando do zero na composição agora, ou se você já tem experiência, já tem música gravada. Eu posso te dizer que, com toda certeza, se você aplicar os 6 Cs do compositor, você vai ter um grande resultado a partir de agora. Eu estou te afirmando isso porque é assim que eu faço e é assim que outros grandes compositores fazem todos os dias. Então, nesses 4 episódios que a gente vai ter aqui na minissérie, a gente vai ver a visão e as técnicas de grandes compositores da atualidade. E a gente vai começar essa minissérie falando de um cara, de um compositor brasileiro que deixou sua marca na nossa música. E ele já teve vários hits número 1 no Brasil com artistas top, artistas número 1. E olha que interessante, esse cara, esse compositor que a gente vai falar,
ele também passou por essa experiência de fazer jingles, de compor para publicidade e também de ter trabalho de som autoral. Olha que legal, coincidência, né? E aí, vamos descobrir quem é esse compositor? Vamos conhecer um pouquinho da história dele. Estou aqui para contar para vocês como é que esse nosso compositor de hoje fazia no início da carreira dele. Falei para vocês que ele escrevia jingles, né? E sabe como é que ele começou a escrever os jingles? Ele viajava para o interior, escolhia alguma cidadezinha, visitava aquela cidadezinha e sentava assim como eu estou agora, num banco de praça, com o seu violão, e começava a observar os comércios locais e criava uma música para cada comércio desses. Passava o dia inteiro trabalhando nas músicas, compondo ideias para farmácia, supermercado, restaurante, o bar do Zé. E no final do dia, ele terminava uma música, ia até o estabelecimento, mostrava para o dono e tentava negociar, tentava vender a sua música, o seu jingle. E você sabe qual é a grande sacada de um jingle? O que está por trás de um jingle? É o poder da objetividade. Porque normalmente o jingle é uma musiquinha curta, então a gente não tem tempo a perder. A gente tem que concentrar o que a gente precisa passar de informação naqueles 30 segundos, 1 minuto que aquela sua musiquinha vai ter. Então o refrão é fundamental. Não pode ter informação desnecessária, tem que ter objetividade nesse teu refrão. A intenção é que a música grude na cabeça das pessoas. Se o refrão ficar chiclete, a marca e o produto vai ser lembrado pelo cliente. E é isso que a gente deve tentar trazer para dentro da nossa música, fazer com que o público fique com a nossa música na cabeça. Assim você acabou de gerar o efeito chiclete que a gente tanto quer. Ponto importante do jingle, ter a informação necessária no refrão. Com isso, a gente não desvia a atenção do nosso cliente. E o refrão de uma música não pode depender das outras partes da música, ele tem que funcionar por si só. No refrão, a gente tem que ter o melhor da nossa música, a mensagem em forma de síntese, trazendo tudo que a gente quer passar de energia, de vibe naquele trecho da música. Então, se o seu sonho é ter músicas gravadas ou ter o seu trabalho autoral reconhecido por um grande número de pessoas, foque muito no refrão. O refrão precisa passar toda essa mensagem de uma forma poderosa. Lembre de se perguntar, o que eu posso fazer para tornar o meu refrão mais objetivo e ele ganhar um efeito chiclete? Pensa nisso. Quando você estiver escrevendo seu super refrão, não esqueça de se perguntar, meu refrão está passando a mensagem principal da música? Eu estou trazendo todas as informações necessárias ou tem alguma parte desnecessária que eu posso cortar? Eu sei que muitas vezes nós que amamos letra de música, a gente fica muito triste quando tem que cortar um pedacinho da nossa música, mas às vezes esse corte é fundamental e no refrão não é mais a hora de você ficar explicando demais a música. O refrão tem que passar a mensagem de uma forma mais objetiva possível, porque o que tem que acontecer antes é você explicar a música. No refrão você tem que passar a essência da mensagem. Estou aqui para reforçar para você que refrão não é mais um momento de explicar a sua história. No refrão, se atenha à mensagem central. Importante lembrar da objetividade. Objetividade. Legal? Trazendo isso, pensando nesse centro, a sua mensagem central com objetividade, você vai tornar a sua música clara. E clareza é o que o seu público quer, porque ele quer entender a música. Legal, né? Agora, se você quer realmente aprender a fazer refrões chicletes, eu vou dar uma dica aqui para você. Olha só. É o princípio da análise musical, tá? Que a gente vai a fundo dentro do treinamento. Mas aqui eu vou te dar uma dica muito legal. Pega aquela música ou aquelas músicas que você gostaria de fazer um refrão chiclete que nem a delas, tá? Olha só, presta atenção no número, olha só, número de palavras, por exemplo, que tem naquele refrão.
Ou, quem sabe, o número de frases. São 2 frases, são 4 frases. E a estrutura dessa frase é uma frase longa? É uma frase mais curta? Você vai perceber que, dependendo do estilo musical, isso muda também. Olha só, número de palavras, número de frases. Aqui você já tem uma grande sacada para modelar, para fazer um refrão parecido com um refrão chiclete. Outra coisa é conseguir perceber, dentro da melodia, os trechos que você consegue particionar. Eu chamo isso de particionar o fraseado. Então, a frase musical é diferente da frase poética. Presta atenção na frase musical. Então, tenta entender e dividir o fraseado musical. E perceba também quantos trechos de melodia diferentes, número de frases musicais dentro do refrão. Analisando músicas de sucesso, analisando refrões chiclete, você vai começar a perceber que existem os padrões. E isso vai funcionar diferente para o rock, para MPB, para o axé, para o sertanejo, para qualquer gênero tem uma característica um pouco diferente. Então, cabe a você estudar um pouco mais a fundo aonde você quer trabalhar, ok? Segue essas dicas aqui. Olha só, eu quero esclarecer o que é esse tal do fraseado musical. Vou dar um exemplo bem rapidinho aqui para você. Cantar uma música chamada Você, interpretada por Tim Maia. Olha só. Você é algo assim, é tudo pra mim. Olha só, aqui eu consigo identificar 3 trechos que eu consigo, vamos dizer assim, separar dessa melodia inteira. Você é algo assim, é tudo pra mim. Você é um pequeno ataque. É algo assim. É uma frase musical. É outro pequeno trecho da melodia. Então eu consigo identificar esse ponto de ataque no início. Você respira. Uma outra frasezinha musical. Você está vendo que eu consigo visualizar elas de formas separadas? É isso que você tem que começar a prestar atenção nas melodias, para você entender a formação de um grande fraseado musical. Beleza? Anota essas dicas e começa a partir de agora a aplicar na tua música. Isso que a gente viu aqui é o princípio da análise musical. E a análise musical é um passo para quem quer ir um pouco mais além na sua composição. Porque, na verdade, todo compositor que eu conheço diz: eu quero fazer sucesso. Minhas músicas têm que estourar. Cara, isso é muito legal, é muito bacana e até aí tudo certo. Mas eu conheço as pessoas, eu sei que tem 2 tipos de pessoas: as que dizem que querem e as que vão lá e fazem. Você tem que saber aonde que você está nesse jogo. Se você está disposto a pagar o preço, que é estudar, se dedicar para a sua música e passar por todo esse processo de aprendizado para avançar de verdade na sua composição. Se é isso que você quer fazer mesmo, você precisa ter um comprometimento contigo. Se você disser que naquela semana você vai fazer 5 músicas, vou compor 5 músicas, faça 5 músicas. Se você sabe e identificou que precisa estudar melodia e precisa se aprofundar na melodia para criar grandes melodias, estude melodia, cumpra isso. Se você disse que vai ter um grupo de composição, então busque o seu grupo, mantenha o grupo ativo e mantenha o compromisso com a sua galera. Se você disse para você mesmo que quer esse sonho para você, que quer viver da sua música, então batalha, vai lá e cumpre. Deixar mais uma dica, porque eu sei que muitos compositores não têm noção da quantidade de oportunidades que a gente tem como um profissional, como um compositor que vive da sua música. Isso é um problema de um dos Cs que eu falei lá no início, o problema da consciência, de não ter consciência nem de mercado, nem de onde você está dentro desse mercado. E a consciência de que tudo isso é um processo que a gente tem que passar. E um processo não é de um dia para o outro, é um processo que leva tempo. E sabe quanto tempo vai levar? Vai levar o tempo necessário para cada um. E óbvio que depende do quanto você vai se dedicar para tornar esse tempo mais curto ou mais longo. Depende de você.
Você sabe o que é palavra-chave? Palavra-chave é uma ferramenta. Uma das ferramentas que a gente tem para trabalhar o texto. Porque dentro da parte de texto a gente tem N ferramentas para avançar. Desde identificação de avatar, brainstorming, figuras de linguagem, rimas, formato, estruturação de texto, apresentação sequencial da história, storytelling, personagem, enfim, é muita coisa para a gente abordar e agora não teria como. Mas eu quero falar sobre palavra-chave. Olha só, você já ouviu falar em SEO, SEO? Search Engine Optimization, ou otimização para mecanismos de busca, e é muito utilizado no marketing digital. Cada vez que você digita no Google alguma palavra para procurar alguma coisa, ele está utilizando isso. Ela é através de palavras linkadas como tags, que vão identificar um site, um produto, enfim, é assim que a gente está associando hoje dentro do mundo da web todas as procuras. E é assim que a gente pode pensar também para a nossa música. São palavras que conectam mais fácil, porque muitas pessoas vivem isso no seu dia a dia. Por exemplo, a gente no sertanejo tem o exemplo de falar de bebida. A bebida é um link, é uma palavra que unifica a conexão com, vamos dizer assim, a sofrência. Sofrência já está linkada com bebida. Então isso é uma palavra-chave dentro da sua música. A palavra-chave é uma grande ferramenta para você utilizar na sua música. Ela é um dos pontos fundamentais da música com potencial de hit, essa música que tem aquela tendência a viralizar, né? Então tenha cuidado para não exagerar no uso das palavras-chave e tenha que manter uma total coerência com a mensagem central da música. Ela tem que ter a ver com o que você está falando, com a sua energia, com a vibe da música. Não pode destoar completamente só porque você sabe que aquela palavra tem uma grande conexão com um grande público. Tem que ter conexão com o público e conexão com o tema central que você está abordando na música. Deixar uma dica para você. Locais importantes que você pode pensar em utilizar uma palavra-chave. Primeira frase da música, primeira frase do refrão ou última frase do refrão. No refrão, normalmente é muito bem-vindo uma palavra-chave. Ela vai te ajudar bastante a tornar o teu refrão bem marcante, bem chiclete. Vai uma dica aqui. Se você quer entrar para esse hall de compositores que chegam no sucesso, que tem músicas tocando para milhares de pessoas, vou dar uma dica assim, é bem avançado agora, mas olha só, vai no detalhe. Pensar no detalhe da tua música, na micro palavra que está faltando para ter o encaixe perfeito, é um grande diferencial. Os compositores que estão chegando no sucesso hoje, eles estão indo no detalhe. Quando eu estou falando de ir no detalhe, não é rimar amor com dor, coração com paixão. Isso é tudo certo no início da nossa carreira. Mas quando a gente quer ir para um outro patamar, a gente precisa trabalhar a nossa letra, trabalhar a nossa música. Então, nesse caso, ir no detalhe é pesquisar, é trabalhar o teu texto de uma forma profissional. Trabalhar o teu tema, trabalhar as palavras-chave relacionadas ao tema, pensar aquilo que você quer trazer de informação importante para o texto da tua música. Quero saber uma coisa, você já ouviu falar do princípio de Pareto? Cara, se você não ouviu ainda falar sobre o que eu vou te falar agora, presta atenção. Vamos lá. O princípio de Pareto é uma regra que a gente também chama de regra dos 80-20. O que é isso? Na época, bom, vou falar um pouquinho. Esse economista italiano, Vilfredo Pareto, ele descobriu que existia uma regra muito recorrente a vários tipos de negócio, né? E na vida, basicamente, ele identificou que, olha só, os nossos, vamos dizer que aqui é a nossa linha de esforços e aqui a nossa linha de resultados. Ele descobriu que a gente focar no nosso melhor, nos nossos 20% melhor, gera 80% dos nossos resultados. Por exemplo, uma ideia bem rápida para você ter uma ideia. Vamos dizer que você é um vendedor, você pode perceber que da sua cartela de clientes, normalmente 20% dos melhores clientes representam 80% do teu faturamento. Essa é uma analogia que você pode trazer para todos os lugares. E como é que a gente vai trazer essa analogia para a música? Basicamente, na hora de compor, você vai perceber que tem alguns pontos da composição
que são os teus 20% principais que vão te gerar 80% de resultado na qualidade da tua música. Isso é muito legal, a gente ter essa consciência. E é isso que eu estou querendo mostrar para você aqui, que existe um algo a mais que o compositor moderno precisa saber. Beleza? Então, assim, dos exemplos que eu estou passando hoje para vocês, tá? O que você deve pensar que são os teus 20%, obviamente, refrão. E dentro ainda do refrão, o termo que eu inseri hoje para vocês conhecerem, as palavras-chave. Palavras-chave também. Então, assim, um grande refrão com boas palavras-chave pode te dar esse poder de 20% que vai te trazer um mega resultado. Ó, vamos apagar aqui, porque agora vem mais um conceito importante. Compreendido, compreendemos aqui essa ideia de Pareto, né, os 80-20, que são super importantes. E agora eu vou trazer para vocês uma forma de você aplicar o que eu estava falando até agora, que é super importante, a palavra-chave na tua música, de um jeito que fique bem claro, né? Você identificar as duas formas que tem. Então são duas formas que eu identifico de utilização da palavra-chave. Então vamos lá. Palavra-chave. Aqui. Eu tenho uma forma de utilização dela como uma forma central. Palavra-chave central. E vou colocar já aqui embaixo para explicar a palavra-chave surpresa. Como é que a gente vai identificar isso dessas duas maneiras de trabalhar a palavra-chave? A palavra-chave central, ela funciona quase que como uma linha mestra dentro da tua música, e ela também é muito utilizada em refrões, às vezes muito repetitivos. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, mas pensa comigo aqui, ó. Vou colocar esse termo aqui que vale a pena você anotar e pensar toda vez que quiser inserir uma palavra-chave central. A palavra-chave central tem essa linha mestra. Eu acho que fica mais fácil a gente dar através do exemplo. Quer ver? Tem uma música chamada Pipa Voada. A palavra pipa voada, música do Rashid, Emicida, né, Luquinhas, ela tem uma linha central, uma linha mestra que vai abordar várias coisas falando sobre pipa voada. Então todas as analogias do texto estão relacionadas à pipa voada. A pipa voada se torna como se fosse um tema secundário. Um segundo tema da música, tá? Só que o tema central da música não é a pipa, não vai falar de pipa, né? Ele fala de um amor, uma declaração de amor do cara pela menina, que a menina tá mudando ele e tal, mas tudo tá relacionado a uma linha mestra, a linha de pipa avoada. Então olha só como essa palavra deu o norte total da canção. Mesma coisa acontece com a música do Justin Bieber, Yummy. Eu não sei se eu escrevo certo Yummy, se é com Y ou com I, também não importa, né? Depois você pesquisa lá e vê como é que ficou. Yummy, Justin Bieber, fala de algo que é um sabor. O sabor que ele sente na outra pessoa, na amada dele, no caso do intérprete da canção, está declarando o amor, mas falando relacionado ao sabor intenso, gostoso que ela tem, do beijo, do jeito dela, enfim. Yummy é o tema, vamos dizer assim, secundário, mas o tema central é a declaração. Então a linha mestra fala toda brincando com relação a isso, ao sabor, assim como o lance da pipa voada. Olha que coisa interessante isso. Ao mesmo tempo, nesse caso do Yummy, a gente tem uma outra característica muito legal de palavra-chave, que é você usar o lance da repetição. Nesse caso aqui, a palavra Yummy ainda vem junto com o efeito de repetição. Yeah, you got the yummy, yum, the yummy, yum, the yummy, yummy. Yeah, you got the yummy. Olha como isso fica forte para um refrão da música. Isso é muito forte. É aqueles 20% que eu acabei de falar antes do Pareto, né? Mais um exemplo, para ficar fera aqui para você, tem uma outra música internacional que utiliza uma palavra-chave, que é o nome da música, inclusive, Burn. You gotta let it burn, 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 burn. Ellie Goulding, tá?
Olha como a palavra burn é repetida e ela é a palavra central. A palavra, nesse caso da música, eu até vou colocar aqui, ó, a palavra burn, ela vem relacionada com outra palavra-chave, fire, fogo e queimar. Fogo está relacionado com a queima, né? Então, isso daqui na música burn são as palavras-chave principais. Só que dentro da música, o tema central da música é a liberdade de um público, de um avatar jovem que tá para curtir a vida. Então, eles têm que queimar a sua, vamos dizer assim, liberdade, e nós temos que viver o fogo dessa liberdade. Então, dá uma olhada na letra das músicas para vocês perceberem como existe uma conexão entre palavra-chave central e o tema da música. O tema é a liberdade e aqui eles abordam essa queima. Olha que interessante isso. Agora, nós temos uma outra forma de trazer uma palavra-chave com um outro efeito. Palavra-chave com o efeito surpresa. E eu acho que vale a pena de cara trazer um exemplo para vocês aqui, tá? Quem é que não lembra aí de tempos atrás, um lançamento de Luan Santana, onde na música Te Esperando, do nada vem um termo maluco. Velhinha Gaga. Quem é que em sã consciência vai compor uma música romântica e no refrão da música vai colocar o termo velhinha Gaga? Meus amigos, só um cara com uma sacada muito grande para fazer isso, né? E eu acho que a maioria até sabe quem é esse compositor aí. Mas olha só, velhinha Gaga entra como uma palavra-chave de surpresa. Ela causa espanto e ela tem o poder de trazer a atenção do público para aquele momento da música. Tá vendo? Duas formas sensacionais de você inserir na sua música a força e o poder da palavra-chave. É isso que eu quero mostrar para você. Hoje o compositor não pode mais fazer daquele jeito aleatório música. A gente tem que fazer música pensada, música direcionada. E é isso que eu quero te mostrar ao longo desses 4 episódios. Acho que muita gente já acertou de qual compositor brasileiro que eu estou falando no episódio de hoje, né? Pois é, Bruno Calimã. Bruno Calimã, baiano, um letrista de mão cheia, um cara diferenciado. Sabe qual é a grande sacada do Bruno? É ousar. Pois é, o Bruno abusa de palavras-chave. E como você já sabe, a palavra-chave é um grande diferencial para a tua música. Por exemplo, na música Te Esperando, Bruno Calimã inseriu a palavra velhinha Gaga. Uma música totalmente romântica com um termo totalmente diferente, para não dizer assim maluco. Porque o que tem de forte nisso? Ele chamou a atenção para o trecho da música e causou o efeito surpresa, que é uma das formas da gente utilizar a palavra-chave, causar esse efeito surpresa. Isso seria muito arriscado, talvez, para a maioria dos compositores, mas Bruno Calimã já é um cara que tem nome na caneta, então ele pode fazer isso. O que a gente tem que fazer é trabalhar, buscar o algo a mais, ir nos detalhes e buscar o nosso diferencial. Bora pro estúdio para eu te mostrar onde você vai encontrar centenas de palavras-chave para você inserir na sua música. Agora vem comigo aqui para a tela que eu vou te mostrar diversos lugares onde você vai encontrar milhares de palavras-chave para você rechear a sua música com o poder de conexão. Vamos lá. Olha só, quando você estiver vendo livros, lendo um livro, vendo filmes, séries, presta atenção nos títulos, nos nomes. Isso vai te dar muita dica para a palavra-chave. Nome de música, obviamente, programa de TV, de podcast, toda essa parada. Sabe aquele negocinho, a sinopse, que é um resumo dos capítulos, das séries ou dos livros, filmes e tal? Lê aquilo lá. Você vai ver que tem muita palavra-chave, porque eles usam palavras de conexão para chamar a atenção das pessoas, para mostrar o que vai ter no filme ou no livro, enfim. Presta atenção nisso. Outro lugar que você vai fazer, busca na web. Aí, meu amigo, é muito simples, minha amiga. Google Search, pesquisa lá, tá falando, sei lá, sobre
Amor doído. Escreve lá amor doído, vê o que vai acontecer, o que o Google vai te mostrar. Google, YouTube, Search também. Enfim, todos os mecanismos de busca na internet. Tem o Pinterest e o Tumblr, que são, sei lá, cards com fotos, com frases comuns ou frases motivacionais, enfim, sobretudo. É um grande local de pesquisa para você. Eu utilizo muito. Particularmente, eu utilizo muito o Pinterest, tá? E as redes sociais, obviamente, estão recheadas de informação, de palavras-chave para você sacar o que está acontecendo no mundo. Olha só, mais umas coisinhas que eu utilizo muito. Frases, eu busco muito frases de impacto, né, para encaixar a palavra-chave em frases de impacto. Expressões populares, isso aqui é muito interessante, você prestar atenção, tem muita música que utiliza isso, tá? Palavras-chave, memes e gírias, para aquela música um pouco mais, vamos dizer assim, do momento, né? Sacadas e letras de música. Ó, até falei aqui nas músicas e tal, nome, mas letra de música, você pegar uma letra de música e ver quanta informação legal que você pode aproveitar a partir de uma letra, sacou? Agora é com você, porque você tem que botar a mão na massa, tem que se comprometer a buscar palavras-chave para a tua música, tá? E não te preocupa que é o seguinte, todo esse material vai ter resumo especial em PDF no 4º episódio e eu vou disponibilizar para você no grupo especial do Telegram. Então fica ligado que tem muita coisa para você fazer aqui, hein? Eu sei que é muita coisa para a gente pensar em atuar na nossa música e em aplicar na nossa música, mas eu vou te dizer uma coisa, fica tranquilo, porque é só começar. De uma hora para outra você vai ver que as ferramentas vão se tornando fáceis para você aplicar. Isso é muito importante. Eu vou te lembrar de uma coisa que eu falei que eu acho que é fundamental. Lembra quando eu disse de ir nos detalhes? Ir nos detalhes faz a diferença, sim, para o compositor. O Steve Jobs, que é o criador da Apple, ele ia nos detalhes. Ele era um aficionado por design e experiência do usuário. Então, por que a gente não deve seguir a cabeça de um grande pensador do mundo? Vamos nos detalhes e vamos crescer muito. E é sobre isso, ir nos detalhes, que eu quero falar contigo amanhã no episódio 2. A gente vai ver a experiência de um compositor, cantor famoso no mundo inteiro que buscou a excelência. E uma das coisas que ele falava é que antes da água limpa sair pelos canos, tinha muita água suja que a gente tinha que abrir a torneira para sair a música ruim para chegar a música boa, a água limpa. Bom, no episódio de hoje, só para lembrar você, a gente viu sobre refrão chiclete, pensando naquela síntese do jingle, que é uma parada muito legal, né? E o poder da palavra-chave. Você já viu 2 formas incríveis de aplicar a palavra-chave na tua música e milhares de lugares para você pesquisar, onde ter diversas ideias para inserir na sua música com palavras-chave. Agora eu quero saber de você o que você está achando, como é que foi esse episódio 1 para você? Comenta aqui embaixo que eu vou ler todos os comentários e vou tentar responder o máximo de comentários de vocês. Me diz uma coisa, você está na nossa comunidade Inspiração Abaixo de Zero no Facebook? Se você não está, clica no link abaixo e vai conferir essa comunidade que está incrível. E já aproveita e coloca lá para a gente saber quais são os seus 20% mais fortes. Lembra do princípio de Pareto? Então, o teu superpoder está na letra, está na melodia, está nas sacadas. Onde está? Lá é o lugar ideal para você encontrar um novo parceiro de composição e começar a fazer collabs a partir de agora. E aí, bora? Eu te vejo amanhã no episódio 2 da minissérie Inspiração Abaixo de Zero. Até lá!